economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Estamos começando o programa Sucesso, com o apoio de Zafari. Comprar com qualidade, com preço bom é no Zafari. Vivar Sleep Center. Dormir é uma das fórmulas de sucesso. Quem dorme bem tem mais qualidade de vida. E GBOX. E os nossos convidados de hoje são exemplos incríveis de sucesso, lembrando que sucesso é fazer bem, sucesso é fazer o bem, sucesso pode começar com um abraço com a pessoa que está do seu lado, olhando o programa Sucesso. Sucesso é sempre algo que eu compartilho com as pessoas, é o sucesso de um casal, de uma família, de um grupo, de um time, de uma cidade. E os convidados do programa Sucesso de hoje, que são excelentes exemplos de sucesso: Jorge Maestrinho, presidente do Conselho Municipal de Cultura, vai falar para a gente um pouquinho de economia criativa, de como a criatividade está ligada à segurança das pessoas, ao bem-estar das pessoas. Temos aqui Roberto Snell, este homem é sucesso. Roberto Snell, que é presidente do Convention Bureau de Porto Alegre, vai falar para a gente de por que Porto Alegre é um ponto de atração de grandes eventos, que tem muito a oferecer àquelas pessoas que vêm para Porto Alegre, que trazem os seus eventos para Porto Alegre. Temos também o Dr. Cláudio Galvão, que é o chefe da Oncologia e da Hematologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio, vai conversar um pouquinho com a gente sobre uma campanha importante que está sendo liderada pela Fundação McDonald's e que vai trazer mais recursos para as crianças que precisam de tratamento oncológico. Lembrando que oncologia tem a ver com tratamento para câncer. Mas vamos conversar sobre esses detalhes com o Dr. Cláudio Galvão daqui um pouquinho e a nossa incrível palestrante, essa coach que é regular aqui no programa Sucesso, coach, palestrante, consultora de negócios, Madeleine Shine. E lembrando que os nossos convidados são exemplos de sucesso porque sabem fazer o bem, porque sabem fazer bem, porque acima de tudo também sucesso é sorrir para as pessoas que estão aí perto de você. Vamos começar? Vamos lá? Jorge Maestrinho, tudo bom? Boa noite, Boa noite. Tudo bem? Prazer, como é que tu estás? Tudo bem. Esse aqui é o teu CD, Jorge. Puxa vida, com uma dedicação especial para mim. Muito obrigado. Bacana, hein? Periferia da Samba, de Jorge Maestrinho, sambista, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Existe um debate hoje em dia sobre a questão da cultura, se é importante investir em cultura, se não é importante investir em cultura. A cultura está associada ao bem-estar das pessoas, Jorge? Não tenha dúvida disso. Até vou fazer um link com o meu CD, que ele foi financiado pelo FUNPROARTE. O FUNPROARTE é o Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural, certo? Exato. Quando eu fiz esse projeto, a justificativa dele levava em conta
de que deveria haver um processo continuado de cultura a partir dele, lá da minha comunidade, da onde eu venho. E a tua comunidade qual é? Bairro Glória. Um abraço pro pessoal do Bairro Glória, que está aqui ligado no programa Sucesso, o Jorge Maestrinho, que tem eventos bacanas lá. Isso, inclusive faço parte do nosso comitê de cultura da região, né, também. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer esse trabalho continuado, né, do CD, enfim, na região, e ele cresceu, né, e a partir daí eu fui também para o Conselho Municipal de Cultura, do qual sou presidente, indicado pela minha região, né, por fazer todo esse trabalho cultural, comunitário, descentralizado, né, que envolve a comunidade e que faz com que ela se converse, que estreite relações, né, que é super importante. De uma maneira muito objetiva, de que maneira esse estreitamento de relações acontece? É num espetáculo de samba? É numa escola em que as pessoas aprendem instrumentos? Como é que acontece isso? Bom, agora nós estamos planejando a segunda Semana Cultural e Criativa da Glória. Bacana. Que, na verdade, assim, o objetivo é diversidade cultural. Sim. Então, a gente tem um mapeamento da região, né, uma espécie de um banco de dados, que a gente faz essa conversa toda no nosso palco a céu aberto, que é a nossa praça maior lá da região, né? E levamos essas atividades para as escolas, fazemos uma interligação entre as escolas, fazer elas se comunicarem entre si, né? E, enfim, a gente é um trabalho que ainda está começando, mas já no início assim, já está dando muito resultado, né? Inclusive, ele traz também nos eventos segurança, traz as pessoas do posto de saúde para dar, enfim, uma assessoria para a comunidade, né? E faz com que a comunidade nesses eventos perceba outras demandas que não seja a cultura, mas através da cultura, né, vem essa conversa com habitação, com segurança, com saneamento, com orçamento participativo, com as lideranças da comunidade, né? Então é um trabalho bem legal que a gente está fazendo, né? Não estamos inventando a roda, com certeza, mas eu acho que no momento que a gente consegue se organizar, os resultados começam a aparecer, né? E conta para mim um pouquinho do teu espetáculo, vai ser em setembro agora? 6 de setembro. 6 de setembro. 6 de setembro, Românticas e Sambísticas, os Guardiões da Arte Popular, que é o meu trabalho de composição, né? Ainda agora, antes de vir para cá, confirmei um dos convidados, que é o Valtinho, um pandeirista que era do Lupicínio Rodrigues, né? Pandeirista do Lupicínio Rodrigues, vivo e toca pandeiro. É vivo, tá velhinho já, mas é um excelente pandeirista de alto nível. Vou fazer uma homenagem a ele, que ele já tocou comigo também. Sim. Né? E o Juquinha, que é lá da Restinga, né? Fantástico. Que é um rapper, que vamos fazer uma parceria também, né? Porque ele também é do OP, que nem eu, esse comunidade. Evento é parte da Semana Cultural? Não. Esse evento não. É o teu espetáculo? Esse evento é o meu espetáculo no Teatro Renascença, através dos Sons da Cidade, que é da Coordenação de Música de Porto Alegre. E vai ter entrada franca? Vai ter entrada franca, com certeza. Esse é o objetivo, né? Trazer as comunidades também, porque tem essa questão de descentralizar, que é ir nas comunidades. Só que esse espetáculo ele exige uma certa estrutura, então eu vou trazer as comunidades também para o teatro. Para dentro do teatro, o que é muito bom. O que é muito bom, com certeza. As pessoas irem ao teatro, entenderem que o teatro é aberto. Exatamente, isso. Bacana. E vamos fazer uma intervenção cultural com um artista plástico também na entrada do teatro, né? Que legal. Então vai ser um trabalho bem bacana. 6 de setembro. 6 de setembro. Então, para a gente comemorar o início do feriado, exatamente, bem de raiz. Um samba da periferia. Da periferia. Grande Jorge Maestrinho. E para nós podermos continuar com o programa Sucesso, eu vou chamar os nossos inigualáveis, inabaláveis patrocinadores. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar, beijão. O tempo com os filhos, não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda.
elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Voltamos com o programa Sucesso, sempre com apoio de Zafari, Vivar Sleep Center e GBUX. E agora eu vou falar com esse homem que é sucesso, Roberto Snell. Boa noite, Roberto. Boa noite, Luciano. Tudo ótimo? Vou sentar aqui ao lado do presidente do Convention Bureau de Porto Alegre. Roberto, a minha pergunta é muito simples. Porto Alegre é um destino interessante para quem quer trazer um grande evento para a cidade, um evento de executivos, um evento de médicos, de consultores de negócios. É um destino interessante? Com certeza, Luciano. Eu te diria, e a tua pergunta é muito pertinente, que Porto Alegre hoje é um dos grandes exemplos em nível mundial de eventos. E para isso eu tenho agora uma estatística recente que foi divulgada há menos de 2 meses atrás, em que orgulhosamente 2015 configurou Porto Alegre diante do mundo como sendo a 3ª capital do Brasil que mais recebeu eventos internacionais. A 3ª capital do Brasil que mais recebeu eventos internacionais. E não estamos falando de time de futebol, certo? Não. Eventos que vários países participam, Exatamente. eventos que atraem turistas do mundo inteiro. Isso. Quais, por exemplo, foram alguns desses eventos? Tu pode falar? Nós temos vários eventos dos segmentos médicos e temos aqui um médico que pode dizer com bastante ênfase que a nossa cidade está bem preparada para esse fim. Nós temos, de todas as sociedades, muita sinergia com a Sociedade de Cardiologia, Cirurgia Plástica e tantas outras, né? E tanto que outros eventos virão e que vão nos manter nesse ranking com certeza. Mas é importante salientar sobre essa questão do ranking é que o ICA, International Congress Convention Association, International Congress Convention Association, Associação Internacional de Convenções. Exatamente, faz um mapeamento mundial de quais são os destinos que mais estão sendo utilizados no mundo para esses eventos internacionais. E Porto Alegre sempre configurou como top 10, chegou a ficar em 5º lugar certa vez, pela primeira vez entra no pódio, ou seja, em 3º lugar. E como nós ficamos em 3º depois de São Paulo e Rio de Janeiro, para nós o 3º significa um 1º lugar, Luciano. Claro. Porque em proporção a essas cidades que eu citei que foram as campeãs, Porto Alegre se destacou de uma maneira muito positiva. Olha a tradição do Rio de Janeiro em turismo, em serviço hoteleiro. Com certeza. O São Paulo é um destino de turismo, de negócios. Exato. Absolutamente consolidado no Isso. contexto latino-americano. Ou seja, é um 3º lugar com gosto de primeiro. De primeiro. E nós ficamos muito orgulhosos porque também fizemos recentemente a divulgação de uma pesquisa que encomendamos junto à faculdade da PUC de Economia, que prova que os eventos captados e ou apoiados pelo Convention Visitors Bureau em 2015, que foram 166 eventos, trouxeram para a economia da nossa capital, adivinhe quantos milhões de reais que circularam aqui? Centenas de milhões. 182 milhões de reais. 82 milhões de reais foram atraídos para a economia de Porto Alegre. Exatamente, ou seja, se não tivessem ocorrido esses eventos que nós orgulhosamente captamos ou apoiamos, a cidade não teria esse giro na economia. Ou seja, isso representou quase 4.000 empregos diretos com carteira assinada, isso representou 20 milhões de reais em arrecadação de impostos e uma série de outros impactos positivos. Por exemplo, nós tínhamos uma ideia, antes de contratar essa pesquisa, de que nós impactávamos diretamente em 12, 15 segmentos, diretamente com os participantes congressistas na cidade. Sim. Ficou comprovado que nós atingimos diretamente 33 segmentos. Sim. Desde a produção, da pessoa que produz lá as hortaliças que vão parar na mesa do restaurante, do hotel. Sim. Enfim, é uma cadeia muito rica, Luciano, que nos deixa com muito orgulho quanto a cidadãos porto-alegrenses promovendo o nosso destino, Porto Alegre, diante do mundo, que já comprovou em outros eventos internacionais grandes, como a própria Copa do Mundo recentemente, o Fórum Social Mundial, que nos colocaram em evidência diante do globo
de eventos internacionais e que nos deixam sob uma perspectiva de que cada vez mais vamos conquistar eventos dessa natureza. E o que agrada às pessoas que vêm a Porto Alegre? Você que é um hoteleiro experiente, presidente do Convention and Visitors Bureau de Porto Alegre, o que realmente agrada às pessoas que vêm a Porto Alegre? Primeiro, nós somos um destino que está muito bem atendido no que diz respeito à malha aérea, né? No que diz respeito, inclusive, à nossa vizinhança do Mercosul. Então, temos um fácil acesso de entrada e saída do país via Porto Alegre, que é um dos grandes emissores de voos internacionais, inclusive. E, além disso, nós temos uma tradição, Luciano, que isso é uma coisa que não é novidade, que cada vez se traduz em evolução no que diz respeito a bem receber. O gaúcho, de modo geral, tem essa fama positiva. Isso talvez tenha a ver com as nossas influências de antepassados e tal, que vieram até aqui, né? E que nos deixam numa condição de vantagem em relação a outros players do Brasil, que são bons também, mas que nos deixam com essa sensação de sermos melhores na questão de receber. Temos uma hotelaria consolidada, falaste em hotel, né? Nós temos todas as categorias de hotel atraentes ao cliente no que diz respeito à sua necessidade, nível de expectativas, né? Um polo gastronômico que é um dos melhores do país também, que atrai muito o público que faz congressos aqui, além dos nossos centros de convenções, que mesmo havendo uma reivindicação local quanto a um centro de convenções maior do que os atuais players, que são Fiergs e PUC, essencialmente, nos deixam, sim, com capacidade para conquistar, por exemplo, um terceiro lugar em nível brasileiro de congressos internacionais. Então, Luciano, essa conjuntura de elementos que vão desde a excelência em serviços, a nossa qualificação de mão de obra, que é algo que cada vez mais está se consolidando também em Porto Alegre. Ou seja, aqui as pessoas têm qualidade de atendimento, muita qualidade, o serviço é bem feito, não é muito demorado. Não. Eu tive essa experiência, Roberto, eu viajei bastante pelo Brasil, pelo mundo e especialmente algumas capitais do Brasil, é realmente irritante às vezes, a lentidão, a falta de atendimento qualificado, isso deixa a pessoa que está viajando e trabalhando um pouco chateada. Mas eu vou confirmar aqui com o Dr. Cláudio Galvão, que está aqui do nosso ladinho, Roberto. É verdade isso que o Roberto está contando? Realmente os médicos que vêm para cá nas convenções gostam? Inclusive, depois que terminar o programa, a gente vai pedir o cartão dele, porque a gente está fazendo a nossa candidatura para o Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica. Fantástico. Em 2020. Em 2020, o Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica pode vir a Porto Alegre. Isso. E qual é o significado de esse tipo de evento médico acontecer em Porto Alegre para a comunidade médica? Isso é bom, porque assim, isso sempre traz dá um trabalho danado fazer congresso, né? Eu já fiz um em 2008, a gente fez em Gramado, isso dá um trabalho grande, mas isso dá uma visibilidade grande para o trabalho que você está fazendo aí. É uma oportunidade de trazer médico de fora para conversar, você faz muita interação do serviço. Então, isso é muito bom, né? Fazer congresso, assim, é uma coisa que todo mundo... Assim, a gente reclama quando está fazendo, dá um trabalho, mas quando termina você fica triste que agora não tem mais aquela atividade. Mas é muito bacana, eu acho, assim, a gente está pensando mesmo, é verdade, isso aí foi uma coincidência aqui, de estar trazendo o congresso para cá, a gente vai colocar na... Bom, o Dr. Cláudio Galvão, só para explicar para o nosso telespectador, Dr. Cláudio Galvão é o chefe da Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital Santo Antônio, que faz parte do complexo de hospitais da Santa Casa e que está aqui para dar um recado muito importante para a gente, Roberto. Madeleine, o recado do Dr. Galvão é muito importante para as crianças. Pela primeira vez, a Santa Casa vai receber recursos para oncologia, para o tratamento de câncer infantil da Fundação McDonald's. Existe um trabalho que é feito, que chama o Mac Dia Feliz, né? Que é feito por uma... Quando é o Mac Dia Feliz este ano? 27 de agosto. Ele é sempre no último final de semana de agosto. Só para saber, isso é uma iniciativa interessante. Isso já acontece no mundo todo, mas o Mac Dia Feliz do Brasil, ele é considerado um exemplo mundial. Então, a gente já captou para a oncologia pediátrica brasileira mais de 200 milhões de reais. Mais de 200 para toda a oncologia no Brasil? Para toda a oncologia no Brasil. Então, hoje esses projetos são submetidos, as instituições são avaliadas. E a Santa Casa entrou, esse ano vai entrar junto Santa Casa, né, e aí dentro do Hospital Santo Antônio, e o Instituto do Câncer Infantil, que já faz um trabalho de muito tempo. E você tem uma ligação forte com essas instituições? Sim, eu gosto muito de me mudar, né, eu já fui de várias dessas instituições, já trabalhei com o Instituto do Câncer Infantil, já estive em São Paulo, e agora faz 1 ano e meio que eu estou de volta aqui em Porto Alegre
aqui no Hospital da Criança Santo Antônio. Sim. Então, como é que funciona isso? A gente está vendendo os tickets, né? Então, você pode comprar esse ticket. Onde eu posso adquirir o ticket? Isso está fácil. Se você for a Santa Casa, lá nos caixas, Nos dos caixas da estacionamentos, Santa Casa. todos nos restaurantes. No estacionamento, não preciso O nem caixa do entrar no estacionamento. hospital. O caixa do estacionamento já tem. Então você consegue e no dia também, então a gente vende os tickets pré e no dia, a partir das 0 hora, tudo o que for vendido naquele sábado reverte integralmente para a causa do câncer infantil. Tem outras bandeiras que estão envolvidas nisso, né? Não, o Instituto Ronald tem outros apoiadores, Coca-Cola, tem, acho que Seara, tem vários apoiadores lá dentro que apoiam, mas esse dia é o dia marco, porque ele permite uma divulgação grande da causa do câncer infantil no país todo, Certo. e você reverte, né, e eu fui do conselho de administração, do conselho científico do Instituto Ronald, então assim, dinheiro todo vai mesmo para o câncer infantil. Né? Não existe desvio de verba. Não, isso é muito... Existe uma auditoria Não, nisso, isso é porque auditoria. Essa questão nós estamos conversando. Essa auditoria é cansativa. É cansativa, inclusive. Mas Ela é existe, necessária. ela é necessária. É uma auditoria muito séria, né? Eu já trabalhei com ele, então assim, essa verba vai. Então eu acho que essa é a mensagem, né? Isso já estamos vendendo, isso aí as duas instituições estão vendendo, tanto o câncer infantil quanto a Santa Casa, e isso aí você está colaborando, e assim, é uma colaboração que efetivamente aquele ticket, naquelas 24 horas, você chega lá e você compra o sanduíche, você não está dando dinheiro, você chega lá e você troca ele por um sanduíche. Então eles te dão um sanduíche eles te dão e o dinheiro vai para as crianças. E o dinheiro vai para as crianças, e ele vai para projetos específicos que são aprovados. Então, Quais são, por exemplo, os projetos específicos? Me nesse conta um ano a gente precisa, nós estamos pedindo duas coisas em particular, uma monitora clínica para organizar nossos dados e facilitar a condução de pesquisa lá dentro. Sim. E equipamentos novos, tem um equipamento para melhorar a filtragem de ar, a gente pede bombas de infusão, maca, e para o futuro a gente quer eventualmente até melhorar a nossa unidade, fazer uma adequação e fazer uma adequação da unidade, melhorar a qualidade ainda mais, né? A gente tem um serviço grande lá, mas a gente quer melhorar isso. Bom, o senhor foi de um grande hospital de São Paulo, Sim, sim. especializado na área de tratamento para o câncer. Qual é a condição hoje de tratamento dessas crianças em Porto Alegre? É boa, é média? Eu acho que é muito boa. A gente sempre tem espaço para melhorar, mas o câncer infantil, ele tem por causa desse apoio da sociedade, você tem uma qualidade de tratamento que, é claro, a gente tem que melhorar muito, mas é muito boa. São 12.700 casos novos de câncer infantil por ano no Brasil. São 600 casos novos, aproximadamente, no Rio Grande do Sul. Por ano? 600 casos novos por ano. Segunda causa de óbito de 1 a 19 anos. A primeira é acidente. 1 a 19 anos. A primeira é acidente. As pessoas não sabem disso. Por quê? Nossa saúde melhorou. Isso não é uma má notícia, é uma boa notícia, porque não se morre mais de nutrição, de diarreia, mas o câncer infantil passa a ser um problema de saúde pública. Ou seja, então, todo esse apoio é bem-vindo, porque é um tratamento caro, é um tratamento que exige uma rede de apoio muito forte, então a gente precisa de casa de apoio, de medicamento. Casa de passagem para as famílias. Exatamente. Então, a Santa Casa agora tem uma casa de passagem, está novinha lá, está precisando de... A Casa Madriana tem uma casa nova lá, e quem está começando a ocupar é muito pediatria, nossos pacientes estão ocupando. Então, nós precisamos de muito apoio para esse tipo de trabalho, para conseguir dar qualidade. O mundo inteiro é assim. A oncologia pediátrica, ela precisa de apoio no mundo todo, não é só aqui uma coisa de Brasil, não. Mesmo as grandes instituições, elas pedem apoio, porque o tratamento é muito caro, mesmo tendo sistema particular, privado, você precisa de apoio para poder melhorar, para poder crescer nisso aí. Fantástico. Então, dia 27 de agosto, a partir das 0 horas, o sanduichinho do McDonald's. Tem que ser o Big Mac. Tem que ser o Big Mac? Só o Big Mac. Tudo bem, eu não tenho... Sabe, eu faço uma dieta bem rigorosa, mas eu vou abrir no essa dia, exceção. eu também abro essa exceção. Roberto, nós vamos comer esse McDonald's? Vamos Estar todos lá comendo McDonald's? Contigo, vamos lá. E o Convent Bureau apoia essa iniciativa, com certeza. Estamos à disposição lá para poder fazer qualquer apoio a essa e tantas outras que forem necessárias. Jorge Maestrinho, o senhor está convidado a comer o McDonald's comigo no dia 27 de agosto. E depois vamos fazer um samba, ainda para comemorar. Mas você pode fazer um samba no McDonald's. Vocês vão me dar licença, mas eu vou sentar do lado da nossa mais elegante convidada de hoje, Madeleine Schein, certo? Que é professora de coach, é uma consultora de negócios, é também uma autora que dia 21 de julho está lançando no Espaço Vital, certo? O seu filme sobre gestão, o seu seu livro sobre gestão pessoal para a produtividade. O título do livro é ótimo, é sensacional. Escuta essa: Sucesso é para fortes. É isso, Madeleine? É isso. Na realidade, é um grupo de autores, né, que se reuniram
com o tema, né, gestão pessoal. E, no meu caso, eu resolvi escrever Sucesso é para Fortes, porque acho que... Esse é o tema do teu texto? É o meu texto. Sucesso é para Fortes, ele está dividido, né, em 3 partes. Menos é muito mais, escolhas e renúncias. Eu posso dar E mergulho de corpo e alma. Então eu dividi em 3 partes, é muito interessante. Isso tem a ver com o teu trabalho de desenvolvimento das pessoas? Tem a ver com o trabalho de coach, tem a ver com todos esses anos de consultoria, né, com o meu trabalho dentro de empresas, com a capacitação de pessoas. E por que Sucesso é para Fortes? Sucesso é para Fortes e também com a minha trajetória de vida. Porque depois de atuar 14 anos numa carreira de tecnologia de informação, gerenciando projetos de inovação tecnológica, eu resolvi migrar para a gestão de empresas e já vão quase 20 anos nessa nova carreira. E uma mudança de carreira, ela não é fácil, né? Nem só a mudança não é fácil, mas ter sucesso é para fortes. É muita persistência, é fazer as escolhas certas, é fazer as renúncias certas. Né? Sabe que eu sou um migrador de carreiras. Eu já trabalhei em várias atividades. Várias carreiras. Já trabalhei em várias cidades do Brasil, desenvolvendo atividades relacionadas ao jornalismo. E essas mudanças são sempre para mim um momento de arejamento pessoal, de renovação. Tu nunca perde nada, só acumula. Só vai acumulando e vai expandindo. Mas eu começo escrevendo menos, muito mais, porque hoje o próprio mercado nos impulsiona para consumir mais, ler mais, assistir mais filmes, estar mais por dentro, fazer mais coisas, né? E chega uma hora, né, que tu pega e tu tá ali nas redes sociais, tu tem que correr, tu tem que fazer ginástica, tu tens que emagrecer, tu tem que andar elegante, tu tem que estar informado e tudo mais, né? Então eu botei menos, esse menos é muito mais, por quê? Porque a gente precisa filtrar um pouco de tudo isso, né? Claro. Senão a gente vai a um nível de estresse que tu não faz nada bem feito. E começa, o menos é muito mais, começa a gente olhando para a mesa do nosso escritório. Às vezes tu começa a acumular papéis e informações e tu quer estar por dentro de tudo e no fim tu não está por dentro de coisa nenhuma. É impossível fazer tudo, né? É impossível fazer tudo. Então, em algum momento, tem que selecionar, né? É como um roupeiro lotado, né? A hora de sair é um problema. E você ajuda as pessoas nessa decisão de onde nós vamos cortar esse excesso de atividade? Ajudo pessoas e empresas, né? O coaching, ele é bem direcionado, coach executivo para pessoas, para identificar o potencial de cada um e, através desse potencial, definir, então, uma linha de carreira a seguir, mas com um plano de ação muito prático, né? É um projeto que a gente desenvolve em 6 semanas. Inclusive, as pessoas que querem mudar de carreira, em 6 semanas elas conseguem fazer 6 isso. 6 semanas? 6 semanas. 6 semanas a pessoa está pronta para encarar uma nova etapa da sua vida? Uma nova etapa. E muitas vezes se recolocar profissionalmente. Bom, eu estou aqui com 3 senhores aqui, que são nossos convidados também, Madeleine. E eu tenho certeza que eu conheço um pouco da história de cada um deles. Todos nós aqui sofremos um pouquinho com essa pressão da atividade. Na oncologia tem muita coisa para estudar nova sempre? Todo dia, todo tempo. O tempo inteiro? Você é pressionado a saber como é que é o novo remédio, o novo tratamento, o novo... A gente é pressionado, mas eu acho que tem uma coisa importante que você tem para ser médico. Você tem que gostar de estudar. Sempre me perguntar, eu quero ser médico. Você gosta de estudar? Se você não gosta de estudar, eu acho que não é a carreira certa. Então a gente tem que curtir essa pressão. Na verdade, eu adoro ler, né? Saber coisa nova. Você tem uma rotina diária de leitura? Tem, eu não. É tudo muito internet, né? Então você tem que artigo, tem sites, tem informação de congresso, né? Congresso é muito bom para você pegar detalhe ou algum estudo que vai sair. Muita coisa a gente conversa em congresso, a importância dele. Mas é rotina praticamente diária, de leitura. Para o executivo de convenções não é diferente disso? Não, Luciano, eu te diria assim que para qualquer segmento, essa incessante busca do conhecimento é necessária, inclusive, para o sucesso. E com foco, né? Para o foco, exatamente. Porque nós temos que, para nos diferenciar dos demais players, que a concorrência sempre existe, ter foco, se adiantar as tendências e colocar em prática tudo aquilo que é o que gera resultado de fato. É difícil abdicar de alguma coisa? Claro que é difícil, mas é necessário. E é por isso que a frase está correta. É para os fortes, porque do contrário não consegue. Não, eu digo que toda escolha tem uma renúncia, tá? Se tu queres fazer um regime, bom, tu vai escolher diminuir peso, tu vai ter que renunciar a doces, bebidas alcoólicas e talvez, né, algum tempo de olhar a televisão para fazer uma ginástica, uma corrida.
E isso em tudo, na vida profissional da gente, para estudar, quantas coisas a gente renuncia para se especializar numa área. Nossa, eu estudei demais, estudo, e às vezes tu renuncia à vida social, até às vezes à vida familiar. Dia 21 de julho, 18 Madeleine e 20. Schein vai estar no Espaço Vital. Onde é o Espaço Vital, Madeleine? Peraí. Vamos lá, o vamos Espaço pegar. Vital é na Mata Bacelar, Mata Bacelar? 52. Mata Bacelar 52. Mata Bacelar, em que bairro é isso? Ai, é aqui no Floresta. No bairro Floresta. Mata Bacelar 52, Espaço Vital, dia 21 de julho, lançamento do livro em que tem um dos textos de Madeleine Schein. E eu vou voltar aqui para o nosso convidado inicial. E o seu recado do samba, para a gente encerrar esse programa hoje? Qual é o recado importante do samba para todos esses profissionais que estão aqui, na tua opinião, Jorge? Olha, eu acho que a gente tem muitas coisas atuais diferentes, né, da nossa cultura tradicional, no caso samba, mas eu vejo algo super importante aqui em Porto Alegre. Existem grupos que estudam literalmente samba, choro, lá artistas e compositores antigos, né, com referências harmônicas importantes para a nossa música. Então isso me dá um alento, porque tem muita gente que acha que o samba vai se perder. Né? O samba não vai se perder. Não vai se perder. O samba e por sinal, o nome do show que eu vou fazer, que é também o título da música principal, Românticas e Sambísticas, e aí a linha de apoio, os Guardiões da Arte Popular, ou seja, nós estamos de olho, não vamos deixar os Guardiões, as coisas então, dia esvair. 6 de setembro no Teatro Renascença, os Guardiões da Arte Popular, e eu tenho que encerrar essa primeira parte do nosso encontro, mas nós vamos voltar com especiais convidados que são maravilhosos exemplos de sucesso. E lembra, sucesso é fazer bem, sucesso é fazer o bem. Dá um abraço, dá um beijo da pessoa do seu lado. Já voltamos. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Voltamos com o programa Sucesso, sempre no apoio especial de Zafari, Vivar Sleep Center e GBOX. E os nossos convidados são um exemplo bacana de sucesso, lembrando que sucesso é fazer bem, sucesso é fazer o bem. E eu estou aqui com o Luiz Armando Vaz, a responsabilidade que eu tenho em estar falando do lado de uma referência do nosso rádio, do nosso jornalismo, que é candidato à presidência do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Daqui um pouquinho vamos conversar com o Luiz Armando Vaz, que vai nos dar um recado sobre o jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Temos Marilice Carré, né, nossa Miss da Maturidade. Ela tem 42 títulos de Miss da Maturidade e vai conversar um pouquinho com a gente sobre autoestima dos idosos. Nós temos uma data importante vindo aí, certo, Marilice? E vamos conversar sobre essa data interessante. Rodrigo Lorenzoni, este homem
Este homem é sucesso. Ele é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e vai nos falar de que maneira a medicina veterinária está ligada à saúde das pessoas. Ele está vindo de um importante encontro lá na Câmara de Vereadores e vai falar para a gente do que foi tratado nesse encontro. E estou também com a artista plástica, coordenadora das artes visuais de Porto Alegre, Lu Borghetti, que vai falar de uma das mais referenciais exposições de arte que nós temos na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e possivelmente no Brasil, certo? Vamos começar com o nosso jornalista Luiz Armando Vaz. Você vai ser o presidente da minha profissão, Luiz Armando? Olha, o projeto é esse, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho enquanto coletivo oposicionista, nos propondo a ser uma referência, sim, da categoria dos jornalistas, né? E por conta dessa oportunidade, depois de quase 30 anos com chapa única, né, na hegemonia do sindicato, neste momento nós estamos aí na coordenação, de uma certa forma, de um grupo coletivo que deságua numa chapa de oposição, né? A gente tem todo um acúmulo ao longo desses anos todos, nas questões que o sindicato se atém, né, cuidando dos interesses dos jornalistas, dos trabalhadores jornalistas, identificamos uma série de situações onde a gente tem, acima de tudo, não uma promessa, mas um compromisso, né, mais do que sacramentado de defender. Me conta de uma dessas situações que é relevante no teu ponto de vista. Olha, para mim, é uma coisa que chega, ela me toca muito, né? Porque o exemplo que eu uso, ele é de uma simplicidade franciscana, mas ele é de uma contundência fantástica. Nós temos um piso, eu não ia dizer o pior, mas um piso... Entre várias categorias. Entre várias categorias, mas o piso dos jornalistas profissionais no país. Né? Nós somos, se não o pior, nós estamos lá embaixo, nós somos muito ruins nesse quesito. O nosso piso é menor do que o piso de Santa Catarina, é menor do que o piso do Paraná, São Paulo, do Rio. Você pode dizer qual é o valor desse piso ou é desabonador? Eu preferia não revelar, porque a gente sabe que tem outras categorias profissionais que estão também nessa luta e até com uma certa vantagem. E falar de salário é uma coisa extremamente delicada, né? Porque isso faz com que a gente crie outras alternativas para poder sobreviver. Mas a linha de raciocínio é essa. A nossa responsabilidade com essa tentativa de mudança, com essa mudança que nós queremos ganhar para fazer essa mudança. Nós não podemos admitir que um jornalista que se forme, leve 4 anos numa universidade, aqui em Porto Alegre, quando formado, já é profissional, vai ganhar o mundo, vai resolver a sua vida profissional, se ele atravessar o Rio dos Sinos, a ponte do Rio dos Sinos, ele ganha menos, porque tem o piso do interior. Se ele atravessar a ponte do Guaíba e ir para a fronteira oeste, para essa regional, ele vai também ganhar menos. E a grande discussão é essa. Por que esta diferença? Por que um piso menor para os jornalistas do interior do Estado? Sim. Como se a vida do interior do Estado fosse diferente, fosse muito mais tranquila do que a vida na capital. Quantos jornalistas atualmente aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos uma população de em torno de 12 mil jornalistas. 12 mil todos, radialistas? Não, radialista é do Sindicato dos Radialistas. Do Sindicato dos Jornalistas são repórteres fotográficos, cinematográficos, diagramadores e editores, né, e responsáveis por redação. Então nós estamos indo para uma eleição, né, dentro deste universo de 12 mil jornalistas, numa eleição com menos de 500 jornalistas aptos a votar. E isso mostra, né, a distância dos jornalistas da entidade. Então, rigorosamente, o nosso compromisso é esse, de trazer o jornalista para dentro do sindicato, né? E aquela velha história, a união faz a força, é isso que nós queremos. Nós queremos discutir as nossas dificuldades, e a gente sabe da transformação da comunicação nos mundos de hoje, extremamente nervosa, violenta, dinâmica, e criando alguns setores que antes eram desconhecidos para nós.
Nós temos gente hoje em dia, e todo mundo sabe disso, rádio não é só rádio, é rádio, televisão, é texto, é tudo. Né? Então é uma carga de trabalho muito grande e, sinceramente, isso tudo acaba lá na ponta estourando no salário dos profissionais. Quer dizer, uma carga muito grande de trabalho, um piso extremamente baixo, ainda com essas diferenças, que no interior, os jornalistas que são formados no interior ganham menos. E aí a grande reclamação. Mas por que isso? Será que as universidades que formam os jornalistas em Novo Hamburgo, em Santa Maria, em Pelotas, em Rio Grande, são menos interessantes, formam um jornalista de menor qualidade do que essa? Fundamental a presença do Luiz Armando Vaz aqui hoje falando sobre essa questão de jornalismo e sempre lembrando que sem jornalismo livre não existe democracia, certo? Isso. Obviamente. Então, essas questões todas, ao fim e ao cabo, elas acabam sendo atreladas, né? Como é que a gente reforça e constrói a democracia? Com uma prática da democracia, com o exercício da democracia. E para o exercício da democracia, a comunicação é fundamental. Nós temos direito, né, a defender as nossas ideias, os contraditórios, mas este é o elemento fundamental da democracia. Bom, nós estamos vivendo um momento em que justamente a democracia é questionada, a corrupção vem à tona dentro de partidos, dentro de Congresso Nacional, dentro de ministérios, dentro de órgãos do governo, e o papel do jornalismo nesse processo de depuração política é absolutamente fundamental. Luiz Armando Vaz, candidato a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, Luiz Fernando. Eu te agradeço. E nós vamos agora, evidentemente, chamar o apoio dos nossos inabaláveis, inigualáveis patrocinadores. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar, beijão. O tempo com os filhos, não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado, também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Voltamos com o apoio de Zafari, Vivar Sleep Center e GBUX. E agora temos também a presença aqui do vereador Reginaldo Pujol. Boa noite, vereador. Boa noite, alegria estar com vocês aqui. O programa tão animado assim. Ele é simplesmente a maior liderança dos vereadores aqui de Porto Alegre. Líder do governo, certo, vereador? Vice-líder. Vice-líder do governo. Já vamos conversar com o vereador Pujol. E eu estou aqui com Marilice Carré. Esta mulher é sucesso. E ela vai falar pra gente um pouquinho de autoestima na terceira idade. Bom, primeiro, né? Boa noite. Boa noite, tudo bom, Marilice? Se eu conseguir falar, senão eu volto um outro dia, né? Tranquilo. Bom, eu, na verdade, eu faço atividades com senhoras da terceira idade. Sim. De 60, eu tenho duas, uma com 86, outra com 88. Eu ministro um curso de manequim modelo com elas. Para essas senhoras? Para essas senhoras. E junto com o curso, elas têm aula de vídeo, têm aula de dança. Bom, você tem 42 títulos de beleza da maturidade, é isso mesmo? É. Certo. Você é a maior ganhadora de títulos da beleza da maturidade? Olha, eu não parei para consultar o Guinness, para ver se o Guinness Book, para ver se é isso, né? Mas eu falo para todo mundo assim que os concursos passou a ser um hobby para mim e para mim também mexe com a minha autoestima, né? Claro. Então essas senhoras
Inclusive, a gente está preparando um trabalho agora, uma atividade para o Dia dos Avós. O Dia dos Avós é 26 de julho, né? E vai ter uma 26 de atividade no Rotary Partenon. Vai ter no Rotary. Hoje eu acertei, inclusive, com a SPAM. A gente vai fazer uma atividade legal lá com os idosos de lá. Então, vão ser várias coisas que a gente vai fazer. Você me trouxe um presentinho, é isso? Olha só, eu te falei que em Porto Alegre, né, Ah, tem muito interessante. o plano de metas para pessoas idosas. Plano Municipal da Pessoa Idosa. Daqui um pouquinho eu vou perguntar pro vereador Reginaldo Pujol se ele já conhece Com o certeza. Plano Municipal da Pessoa Idosa. Aliás, quando... Sou até protagonista dessa parte. protagonista desse No plano. lançamento. Exatamente, muito bacana. Plano Municipal da Pessoa Idosa, dia 26 de julho, no Rotary do Partenon. Nós vamos ter o Dia dos Avós. Marilice é uma dessas organizadoras. Marilice Carrella está no Facebook do Programa Sucesso. Está no Facebook do Programa Sucesso. E nós vamos conversar no próximo programa mais um pouquinho, mais perto desse evento, do dia 26 de julho. E se você quiser participar do Dia dos Avós como profissional, terapeuta, professor de dança, como pode fazer, Marilice? Olha, se quiser me procurar, porque eu estou organizando várias atividades. Lógico, tem várias entidades que também estão fazendo. Eu aproveitei o meu grupo de senhoras, estou engajando elas, né? Há poucos dias eu estive aqui falando do Sábado Solidário que a gente fez, que foi um sucesso também. E tudo isso colocando elas, assim, ao mesmo tempo que elas estão se levando autoestima, elas também estão ajudando a quem mais precisa. Fantástico, Marilice. E aqui ao meu lado, Dr. Rodrigo Lorenzoni, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que hoje esteve lá na Câmara de Vereadores, num encontro muito importante do Conselho Municipal de Saúde. E a gente estava conversando um pouquinho antes, Rodrigo, é muito importante a presença do veterinário para garantir a saúde daqueles que compram alimentos de origem animal. É isso, Rodrigo? Exatamente, Luciano. Boa noite a Boa todos, noite. aos telespectadores. E realmente, quando a gente fala na medicina veterinária, a primeira imagem que nos vem é da clínica e dos pequenos animais, né? Inclusive, existem pesquisas hoje que apontam que 80% das pessoas, que não os veterinários, da sociedade em geral, enxergam os veterinários como médico do cãozinho e do gato. Mas a gente tem uma faceta muito importante na nossa profissão que lida com a prevenção de doenças para nós humanos, né? Então, um dado da Organização Mundial de Saúde mostra que 70% das doenças que acometem o homem são de origem dos animais. E no último ano, 2015, 591 mil pessoas morreram no mundo por ingesta de alimentos contaminados. Isso em Porto Alegre existe esse risco? Em todas as cidades do mundo existem, né? Porto Alegre é uma cidade que tem 42 agroindústrias, são 42 estabelecimentos que produzem alimentos de origem animal, né? Carne, leite, mel, pescado também tem em Porto Alegre. E aí entra o problema da nossa capital, que nós temos um médico veterinário no quadro da prefeitura para cuidar da fiscalização de todos esses estabelecimentos. Essa denúncia é grave. Uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que tem 42 indústrias de alimentos de origem animal, tem um veterinário, vereador Pujol, tem um veterinário para dar conta de toda essa fiscalização. É isso, Rodrigo? Essa é a nossa preocupação e esse foi um dos temas da reunião hoje na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, proposta pela vereadora Lourdes Sprenger, esta reunião, onde a gente chama atenção para isso, né? Existe um concurso vigente no município de Porto Alegre e nós apontamos para o risco que a nossa população está submetida. Qual seria o número mínimo de veterinários que nós precisaríamos ter para ter uma situação razoável? Do ponto de vista técnico, seria um profissional para cada 8 estabelecimentos. Hoje nós temos 1 para 42. Né? Além do problema da saúde, que é o essencial para a qualidade de vida de todos nós, nós temos uma limitação econômica, porque se hoje um empreendedor quiser gerar renda e emprego em Porto Alegre e abrir uma agroindústria, provavelmente ele não vai conseguir fazer o registro, porque não vai ter força do poder público municipal para que o fiscalize e com isso não libera Rodrigo, o seu tu permite que eu pergunte para o vereador Pujol a esse respeito, qual é o posicionamento dele? Eu posso falar sobre isso? Não há dúvida. Vereador Pujol, temos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária nos trazendo uma situação muito séria. O que o senhor acha a esse respeito? Tá, o Rodrigo, com a autoridade que dispõe, foca o problema que é real aqui em Porto Alegre. Eu acho que o quadro de servidores efetivos do município envelheceu. Sim. As aposentadorias têm sido frequentes e a reposição não tem ocorrido.
Veja bem que eu fui secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio há 30 anos atrás, Sim. em torno disso. Tá? E, na ocasião, nós tínhamos uma grande atuação com o fomento agropecuário. Inclusive, tínhamos uma linha de proteção à produção leiteira. Nós chegávamos a invadir a área de Viamão. E, na ocasião, nós tínhamos muito mais médicos veterinários disponibilizados no O senhor sabe qual era o município. número naquela época de médicos? Olha, eu calculo que no mínimo 5. E nós não tínhamos a competência que hoje tem o município, também, né? que é fazer a fiscalização que foi delegado pela Secretaria competente do Estado, foi delegado para o município essa competência. Na Constituição de 88, né? E aí nós ficamos nessa situação, que é um fato. Nós temos que dividir os poucos médicos veterinários que tem em várias atividades. Aí resta para a fiscalização um médico. Muito bem. Bom, temos já o apoio do vereador Reginaldo Pujol para essa causa, um vereador que tem experiência, competência, que está aí preocupado com a O questão. Rodrigo sabe que a gente estava envolvido num projeto aí para a prefeitura que isso seria prioritário. A saúde, a fiscalização dos... Não, e eu tenho esperança que a gente possa, na próxima legislatura, termos um médico veterinário com poder dentro do município. Quando eu estive lá na secretaria, eu tinha o doutor Cláudio Marinho, era o meu diretor do fomento agropecuário. Tinha alguns funcionários que estavam em vias de aposentadoria, estavam lá meio colocados de lado pelo problema até de certo preconceito político. Um deles, o pai do Enio Meneghetti, o pai do Enio Meneghetti era meu colaborador lá, excelente funcionário. Sim. Já a certa idade ele tinha tido um problema um acidente que houve aqui em Porto Alegre, lá na usina de tratamento de água, no Menino Deus. Você lembra naquela ocasião? Ele estava no CPOR, teve um probleminha, mas era um homem muito competente. Ele e outros tantos. Fundamental questão, vereador. Muito obrigado, vereador Reginaldo Pujol, Rodrigo Lorenzoni, trouxeram hoje aqui para o nosso programa, o programa Sucesso, uma questão importante, mas nem só de debates polêmicos sobre saúde pública se faz sucesso. Vamos conversar um pouquinho de arte. A arte Bom, né? é tão importante para a gente. O último reduto do ser humano. É o último reduto no Borghetti? Eu acho que é. Sobrou pouco, mas parece que esse ainda está. Bacana. Sim, Bom, e hoje tu estavas me contando sobre essa exposição que me chamou muito a atenção. Mare Nostrum. Nós temos o Picasso chinês, Temos. a única Peça brasileira exposta em Porto Alegre. É exposta nossa. não, é nossa, é do município. É do município? É da Pinacoteca Aldo Locatelli, faz parte da coleção. E onde está essa exposição, A Mare Nostrum, ela está já acontecendo, abriu ontem, na Pinacoteca Rubem Berta, na Duque de Caxias, ao lado do Palácio Piranha, bem pertinho, um lugar lindo, uma casa toda restaurada. As pessoas conhecem pouco as instituições de exposição municipais. A gente se atém muito às estaduais, mas nós temos pinacotecas maravilhosas, como a Aldo Locatelli, do município. Só no espaço da onde que chamava antiga prefeitura, nós temos 3 espaços expositivos, sempre com exposições maravilhosas. Aqui a gente pode ver alguma dessas imagens aqui. Bom, esse é uma das imagens. Eu vou deixar essa, não vou falar nessa, mas eu quero que venha a próxima. Essa faz parte, porque essa exposição, a gente fez uma referência, o grande homenageado dessa exposição é um holandês que se chama Hieronymus van Dijk, que é da coleção que nos foi dada pelo Chateaubriand, e não essa também, daqui um pouco eu já vou... Por que eu quero focar nessas duas? Essa imagem aqui, esse aí, então vamos fazer assim, este é o Picasso chinês. Por que eu digo isso? Porque nós falamos da arte internacional como a arte ocidental. A gente não tem muitos conhecimentos sobre a arte oriental, indiana, chinesa e tudo. Então, olha só, esse se chama Chai Dan-Chien. E ele nasceu em Taiwan em 1899. Morou em Mogi das Cruzes durante 10 anos e por isso nós temos essa obra. Por que ele é o Picasso? Porque, olha só, ele consegue manter a referência
de milênios da arte chinesa, que é essa parte de baixo, onde está o barqueiro com aquele barquinho e essas flores, e a pintura, que é um jogo de cores lá em cima, como aos moldes. A tua presença nos traz essa bela obra de arte. Lamentavelmente, eu vou ter que encerrar esse programa de hoje. Eu queria conversar muito mais com o telespectador que está aí. Lembrando, sucesso é fazer bem, sucesso é fazer o bem. E pensa, Porto Alegre, que tem essa peça única do Brasil. Está lá exposta. Pinacoteca Rubem Berta, Independência 973. Sucesso para todos vocês. Bye, bye. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito.